Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 8, título As Duas Testemunhas, e agora eu vou ler o texto-chave. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Apocalipse 11:3. Algumas nações receberam a reforma de braços abertos, como uma mensagem do céu. Outras excluíram a luz do conhecimento bíblico quase completamente. E, em certo país, a verdade e o erro lutaram pelo domínio por séculos, até que, por fim, a verdade do céu foi empurrada para fora. Hoje a gente vai falar sobre a França. Na França, a guerra contra a Bíblia levou à Revolução, legítimo resultado do fato de Roma ter proibido as escrituras. O movimento apresentou a ilustração mais vívida que o mundo já viu das consequências do ensino da Igreja Romana. Em Apocalipse, João aponta para os terríveis resultados que sobreviriam de maneira especial à França em decorrência do domínio do homem da iniquidade. Diz: Eles pisarão na cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de panos de saco. Os 42 meses e 1260 dias são a mesma coisa. Eles correspondem ao período em que Roma oprimia a Igreja de Cristo. Os 1260 anos começaram em 538 d.C. e terminaram em 1798. A perseguição da Igreja não continuou ao longo dos 1260 anos completos. Em misericórdia por seu povo, Deus encurtou o período dessa ardente prova por influência da Reforma. As duas testemunhas mencionadas no texto são o Antigo e o Novo Testamento. Eu já comentei disso ontem, né? E eles são testemunhas importantes da origem e permanência da lei de Deus e também do plano da salvação. Quando a Bíblia foi proibida e seu testemunho foi pervertido, quando aqueles que ousavam proclamar suas verdades eram traídos, torturados, martirizados por fé ou forçados a fugir em busca de segurança, as testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, né? Fiéis profetizaram vestidas em pano de saco. Que nos tempos bíblicos isso queria dizer que a pessoa estava triste ou coisa assim, né? E foi também nos períodos mais sombrios que Deus concedeu sabedoria e autoridade a cristãos fiéis para declarar sua verdade. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo e devorará seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que causar-lhes dano. Essa parte do verso significa que pisotear a palavra de Deus tem consequências mortais. Quando elas estivessem quase terminando o seu trabalho, as duas testemunhas estivessem quase terminando o seu trabalho, a besta que vem do abismo guerrearia contra eles. E aqui é uma nova manifestação do poder satânico, né? Embora a Igreja de Roma professasse reverência pela Bíblia, a prática de Roma era manter a escritura trancada em uma língua desconhecida, escondida do povo. Sob seu domínio, as testemunhas profetizaram vestidas de pano de saco, mas a besta que vem do abismo faria guerra aberta e determinada contra a palavra de Deus. As grandes cidades onde as testemunhas seriam mortas e onde o cadáver delas ficaria é o Egito espiritual. E de todas as nações na história bíblica, o Egito foi a que negou com maior ousadia a existência do Deus vivo e resistiu às suas ordens. E nenhum governante jamais ousou se rebelar contra o céu com uma arrogância maior que o rei do Egito, o faraó, né? Isso é ateísmo, e a nação representada pelo Egito na profecia ecoaria uma negação semelhante em relação ao Deus vivo, demonstrando um espírito semelhante de rebeldia. A grande cidade da profecia também é comparada com a Sodoma espiritual. A corrupção de Sodoma ficou evidente de maneira especial por meio de sua impureza sexual aberta.
Essa também seria uma característica da nação que cumpriria esse texto bíblico. Então, de acordo com o profeta, pouco antes de 1798, algum poder de caráter satânico surgiria para guerrear contra a Bíblia. E na terra onde as duas testemunhas, a palavra de Deus, seriam silenciadas, o ateísmo do faraó e a luxúria sexual de Sodoma ficariam evidentes. Essa profecia se cumpriu de maneira notável na história da França durante a Revolução de 1793. A França se destaca na história do mundo como o único estado no qual, por decreto da Assembleia Legislativa, foi declarado que Deus não existe. A França também demonstrou a característica que distinguiu Sodoma, a luxúria sexual, né? Por meio da perseguição realizada contra aqueles que se posicionaram em prol do Evangelho, a França crucificou a Cristo na pessoa de seus discípulos. Século após século, o sangue dos santos foi derramado. Alguns descendentes dos antigos cristãos que permaneceram na França do século XVIII, escondidos nas montanhas do sul, ainda exaltavam a fé de seus pais. Eles foram arrastados a uma vida inteira de escravidão nas galeiras. Os mais refinados e inteligentes dos franceses foram acorrentados em uma terrível tortura em meio a ladrões e assassinos. E outros eram executados a sangue frio, enquanto se ajoelhavam em oração. O que aconteceu com a França, né? Seu país, desolado pela espada, manchado pelo sangue da fogueira, converteu-se em um vasto e sombrio deserto. Essas atrocidades não aconteceram em nenhuma das idades das trevas, porque a gente sabe que aconteceu muito isso na Idade das Trevas, mas na França não foi na Idade das Trevas que aconteceu isso. Foi na mais brilhante era de Luís XIV. Entretanto, o mais atroz dentre os terríveis atos desses horrendos séculos foi o massacre de São Bartolomeu. Aconteceu muita coisa horrível nessa época, mas esse foi o pior. O rei da França, incitado por sacerdotes e oficiais da igreja, concedeu permissão para o ato. Um sino tocado no meio da noite foi o sinal para o extermínio. Milhares de protestantes estavam dormindo dentro de seus lares nesse dia, normalmente, né? Confiando na honra de seu rei, e aí, de repente, foram arrastados para fora e assassinados. O massacre perseguiu por 7 dias em Paris. Por ordem do rei, esse massacre se estendeu a todas as cidades nas quais haviam protestantes. Nobres e camponeses, velhos e jovens, mães e filhos, todos eles foram esquartejados juntos. Sem importar quem era a pessoa, se fosse protestante, foi morto, né? Por toda a França, 70 mil dos melhores cidadãos da nação morreram. O mesmo espírito que conduziu o massacre de São Bartolomeu, mais tarde também dirigiu as cenas da Revolução. Jesus Cristo foi chamado de impostor, e o clamor dos franceses infiéis foi: acabem com o miserável, em referência a Cristo, né? Blasfêmia e maldade andavam de mãos dadas. Em tudo isso, a França honrava a Satanás, ao passo que Cristo, com as suas características de verdade, pureza e amor altruísta, era crucificado de novo e de novo, né? Falando de novo sobre o ataque que as duas testemunhas iam sofrer, né? Quando eles tiverem terminado seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. O poder ateu que governou a França durante a Revolução e o Reino do Terror, de fato, travou esse tipo de guerra contra Deus e sua palavra. A Assembleia Nacional aboliu a adoração a Deus. As Bíblias eram confiscadas e queimadas em público. O governo aboliu as instituições da Bíblia. Ele eliminou o dia de descanso semanal e, em seu lugar, as pessoas dedicavam cada 10º dia a celebrações profanas. O batismo e a comunhão sobre o túmulo declaravam que a morte não passava de um sono eterno. Toda forma de culto religioso foi proibido, com exceção da adoração à liberdade e ao país. O bispo constitucional de Paris
foi trazido adiante para declarar à convenção que a religião a qual ele havia ensinado por tantos anos era em todos os aspectos uma fábula inventada pelo clero, sem nenhum fundamento, nem nenhuma história, nem na verdade sagrada. Ou seja, era tudo uma história inventada que não tinha baseado em nada e tal. Era tudo uma grande invenção, uma grande mentira. Em termos explícitos e solenes, ele negou a existência do Deus a cuja adoração ele fora consagrado. Voltando ao texto bíblico. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. A França infiel silenciou a voz condenadora das duas testemunhas de Deus, e a palavra da verdade ficou morta. Não estava morta, mas para eles era como se estivesse, né? Tinha sumido a palavra de Deus. E aqueles que odiavam a lei de Deus se alegraram. As pessoas desafiaram publicamente o Deus do céu. As portas da convenção foram abertas. Os membros do governo da cidade entraram em solene procissão. E aí o que eles fizeram? Eles arranjaram alguma coisa para adorar agora, né? Não tinha mais Deus, mas adorava outra coisa, né? Eles trouxeram uma mulher que eles chamaram de deusa da razão. E ela foi conduzida à frente, onde foi exibida com grande cerimônia e colocada bem em frente ao presidente. A igreja havia começado a obra que o ateísmo agora estava terminando. E isso acabou conduzindo a França a passos largos para a ruína. E ao se referir aos homens da Revolução, os escritores dizem que esses excessos foram culpa dos reis e da igreja. Mas aqui diz que para fazer real justiça é necessário atribuir essas coisas, a culpa disso, só à igreja, porque o sistema papal havia envenenado a mente dos reis contra a reforma. O espírito de Roma inspirava a crueldade e a opressão que emanavam do trono. Em todos os lugares onde as pessoas aceitavam o evangelho, a mente era desperta. Homens e mulheres começavam a se livrar das cadeias que os haviam mantido na escravidão da ignorância e da superstição. Os reis percebiam isso e temiam perder o poder. E Roma se aproveitou dessa oportunidade, desse temor deles, para colocar os reis contra o protestantismo, né? E dificilmente houve uma geração de franceses durante aquele longo tempo que não visse os discípulos do evangelho fugirem da fúria insana do perseguidor e acabava levando consigo a inteligência, a arte, a indústria, a ordem, nos quais eles costumavam ser os melhores do país e levavam consigo para enriquecer outros países. Se a França tivesse permanecido com todos aqueles que ele repeliu, ela teria se tornado um país grandioso, próspero e feliz, um padrão para todas as nações. Mas o fanatismo cego e implacável caçou de seu solo todo o mestre da virtude, todo o promotor da ordem, todo o defensor honesto do trono. E por fim, a ruína do Estado foi completa. E o resultado disso, como a gente sabe, foi a Revolução, com todos os horrores que vieram junto. Por mais de meio século antes da Revolução, o rei Luís XV ocupou o trono. Ele era bem conhecido como um monarca preguiçoso, superficial e autoindulgente. E com o Estado em dificuldades financeiras e o povo exasperado, não era necessário ser profeta para prever um terrível desfecho. Os conselheiros do rei insistiam quanto à necessidade de reforma, mas ele não dava ouvidos. Roma havia influenciado os reis e as classes dominantes a manter o povo em cativeiro, com a intenção de atar tanto a alma dos governantes quanto das pessoas comuns em suas cidades, em suas cadeias. A degradação moral era 1000 vezes mais terrível do que o sofrimento físico que resultava dessa política. Privadas da Bíblia e completamente entregues ao egoísmo, as pessoas eram envoltas em ignorância
e afundaram no vício sem qualquer aptidão para governar a si próprias. Em vez de manter o povo comum em cega submissão a seus ensinos, a obra de Roma acabou por transformá-los em infiéis e revolucionários. Eles causaram a própria queda, né? As pessoas desprezavam o catolicismo romano como enganos dos padres, mas o único Deus que conheciam era o Deus de Roma, e achavam que a ganância e a crueldade de Roma eram frutos da Bíblia, e não queriam saber nada dela. Roma havia apresentado incorretamente o caráter de Deus e por isso passou a rejeitar tanto a Bíblia quanto seu autor. Em reação, Voltaire e seus associados colocaram a palavra do Senhor totalmente de lado e espalharam seus ensinos anticristãos. No início da Revolução, embora relutante, o rei concedeu ao povo mais representação política do que a nobreza e o clero somados. E assim, a balança do poder estava nas mãos do povo, mas este não se achava preparado para usar com sabedoria e moderação. Os cristãos irados estavam determinados a se vingar. Os oprimidos colocaram em prática a lição que haviam aprendido sobre a tirania e se tornaram opressores daqueles que os tinham oprimido. A França ceifou uma colheita de sangue por sua submissão a Roma. No local onde a França Católica havia acendido sua primeira fogueira, a Revolução ergueu a primeira guilhotina. No lugar onde os primeiros mártires de fé protestante foram queimados no século XVI, as primeiras vítimas foram guilhotinadas no século XVIII. Quando a nação se livrou das amarras da lei de Deus, afundou em revolta e anarquia. A guerra contra a Bíblia é conhecida na história mundial como o Reinado do Terror, e o povo aprendera bem demais as lições que a crueldade e a tortura que Roma havia ensinado com tanta diligência. E dessa vez, não foram os discípulos de Jesus que foram arrastados para a estaca. Quando Satanás usou a igreja de Roma para afastar as pessoas da obediência, ele disfarçou sua obra. O Espírito de Deus impediu que seus planos alcançassem plenos resultados. As duas testemunhas fiéis de Deus, que a gente tinha falado que estavam mortas, né? Não permaneceram em silêncio por muito tempo. Mas depois... O texto continua falando, né? Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. E eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Em 1793, o decreto que colocou a Bíblia de lado foi aprovado pela Assembleia Francesa. E 3 anos e meio depois, a mesma entidade adotou uma resolução rescindindo esses decretos. As pessoas reconheceram a necessidade da fé em Deus e em sua palavra como o fundamento da virtude e da moralidade. Em relação às duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, o profeta ainda declarou: então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. As duas testemunhas de Deus foram honradas como nunca antes. Em 1804, a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira foi organizada e foi sucedida por organizações semelhantes, como que surgiram por todo o continente europeu. Em 1816, foi fundada a Sociedade Bíblica Norte-Americana e, desde então, a Bíblia foi traduzida para centenas de línguas e dialetos. Antes de 1792, as missões em terras estrangeiras recebiam pouca atenção, mas no fim do século XVIII ocorreu uma grande mudança. As pessoas ficaram insatisfeitas com o racionalismo e reconheceram a necessidade de revelação divina e de uma religião vivida. A partir de então, as missões em outras terras passaram por um crescimento sem precedentes. E hoje, a Bíblia já chegou em todas as partes do globo. E por hoje é só. Dá o like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho para a gente estudar a lição juntos todo dia e tchau, até amanhã, um beijo!